Hello guys, aqui é a Teacher Fabiana e eu vim explicar a aula dessa semana. Para essa semana nós usaremos o livro SESI, ok? Página 12 e 13. Tenho como objetivo aprender estratégias de leitura em inglês, reconhecer o gênero e o uso do presente simples, tá? Então nós vamos lá na página, retomar um pouquinho na página 11 e 12, em que a teacher havia pedido na aula passada o seguinte. Então, nós vamos retomar algumas coisas, tá? Falei assim que era para observar a página 12, né? Observe o texto sobre Anne Frank e circule todas as palavras em inglês que tem no texto que você conheça. Então, é esse textinho aqui, ó, tá? A foto não tá muito legal, mas é só para vocês reconhecerem. Então, era para vocês dar uma olhada nesse texto e circular as palavras que vocês já conheciam. E aí eu fiz algumas perguntas, né? O que você sabe sobre Anne Frank? Qual a importância da obra produzida por Anne Frank? Por que ela escreveu sobre sua vida? De que forma ela o fez? Então, mediante essas perguntas, vocês tinham que fazer uma pesquisa, tá? Eu coloquei aqui um vídeo para facilitar. Eu mando o link separado para vocês, tá? Para ficar mais fácil. E coloquei um site também para pesquisa, para ficar mais fácil. Então, após, né, responder essas questões, quem fez isso daqui, que está remoto, vai me enviar uma foto. Em sala de aula, nós vamos debater sobre isso daqui. E aí nós tínhamos que observar também que gênero textual é esse daqui, né? O texto fala assim, ó, The Daily Life of Anne Frank, né? O dia a dia, a vida da Anne Frank. Então, para quem pesquisou, sabe que ela contou a sua vida em um diário. Então, qual é o gênero, né, desse texto? É um diário. Então, no passo 2, está assim, ouçam a leitura do texto feito pela professora. Então, aqui, eu vou fazer uma leitura, não para explicar mais ou menos do que se trata o texto. Não vou fazer uma tradução literal desse texto, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas vocês acompanhem pelo livro, tá? The Daily Life of Anne Frank. Então, 6:45 a.m., né, às 6h45 da manhã, ela começa relatando o seu diário. Herman Van Pels. Get up for the day. Everyone. I also intend to follow. Então, todos se levantam pela manhã, né? Às 6h45. Ela vai colocando por hora. Next, próximo. 8:30 a.m. Então, das 8h30 às 9h. Everyone is reading must not make a sound. The warehouse workers don't start to arrive to work for the day. Então, todo mundo está proibido de fazer barulho nesse horário, porque começam a trabalhar. Porque como ela mora em uma casa germinada, em que embaixo é uma fábrica e em cima é a casa, quem está trabalhando não sabe que a família dela está refugiada naquela casa. Aqui, ó, às 9h. Everyone eats breakfast in the Van Pels room. Men guns snakes into the circuit annex to get the daily top list. Então, todos tomam café da manhã e ela começa a fazer, fazer um checklist. Quando fala que circuit annex, é um anexo secreto, ou seja, o seu diário. Às 12h30, the Red House. Red House quer dizer a casa germinada. Aqui embaixo é a fábrica e em cima a casa onde ela mora. Works go home for lunch. It is at this time that Anne and her family make lunch for the day. Então, nesse horário, ela e a família dela almoça. À 1h da tarde, everyone in the circuit annex listen to the BBC News from London on the radio. Então, todos escutam as notícias, né?
escondidos. À 1h15 da tarde, lunch is ready. Eles almoçam e lê as notícias, né? Aqui tem o nome das pessoas. Bip Volkskirchen. A teacher não sabe pronunciar muito bem esses nomes, porque são nomes alemães, tá? Then guys, Victor Glogger and Jonas Kleiman frequently come up to the circuit annex to share lunch with Anne and her family. Então, quando eles contando como que eles se reuniam para almoçar. À 1h45, the warehouse workers began to return to work from lunch. Então, as pessoas que estavam na fábrica, elas retornaram do almoço. Então, eles têm que ficar, a família, né, da Anne Frank tem que ficar em silêncio total de novo. Many use this time to take an after nap. Anne uses this time to write in her diary. Então, ela usa esse tempo em que tem que ficar em total silêncio, não fazer barulho para que descubram, para escrever em seu diário. Anne uses this time to write in her diary many afters. Annie and Peter would go in the attic to talk in private. The small window in the attic was the only change for fresh air. Ela observa a vida lá fora através de uma pequena janela, juntamente com Peter. Às 5h30 da tarde, the warehouse workers leave for the day. Então, terminou o expediente da fábrica daquele dia, tá? Então, eles têm a noite livre, nightly freedom. Everyone spreads out. Então, eles conseguem transitar normalmente pela casa sem se preocupar com barulho. Das 6h30 às 7 da noite, dinner is eaten when the news are broadcast. Eles jantam, escutam notícias no rádio. Some evenings, and you'd stay glimpse of her newsborn from the broad window with binoculars. Eles observam a vizinhança pela janela. Saturdays was one of the few days that when looked forward because they could study and read stuff new books. Então ela lê muitos livros, ok? E a última coisa que ela citou aqui foi everyone gets ready to go sleep. Some nights sleep could be loose due to short begin fard. Eles têm pouco tempo, né, para dormir. Então, à noite é quando eles podem mais se movimentar. Então, aqui é um pequeno parte do diário da Anne Frank. Observe que tem algumas palavras em negrito, como get up, start, eat, listen, go, begin, live, opens. O próximo passo, a teacher pediu para circular os verbos. Na verdade, esses verbos já tá em negrito, mas para ficar mais aparente, vocês circulem eles, tá ok? Aí na próxima página, na página 13, eu tenho assim, ó. Look at the verbs in bold. Os verbos em negrito. Can you identify the regulations? Você consegue identificar algumas coisas regulares? Então aqui eu tenho Herman Van Pels get up for the day. Ela acorda, levanta, né? The warehouse works go home for lunch. Everyone spreads out. Então, todos esses verbos que estão em negrito, eles estão falando de ações cotidianas, tá? Então, o que é o present simple? Esse daqui não tá no livro, mas a teacher colocou aqui para facilitar para vocês, tá? O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais, coisas que nós fazemos no dia a dia. E se ela estava escrevendo um diário, ela estava usando palavras do dia a dia em inglês. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências.
Então, por exemplo, palavras que é muito usada, né, no present simple. Now, que é agora, always, sempre, never, nunca, today, everyday, daily, often, sometimes, generally e usually. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Pois a teacher vai entrar mais claramente nesses exemplos. O que eu quero que vocês prestem atenção de imediato é nessa tabelinha aqui, ó. Take a note, né? Observe para anotar. Tá assim, simple present, a forma afirmativa. Eu tenho os personal pronoun, que são os pronomes pessoais. Eu não tenho no português eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. No inglês eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Olha, observa esses verbos aqui que está à frente. Eat, have, watch, study. Agora, observem o que está com he, she, it. Tenho eats, has, watch e studies. Aqui embaixo, we, you e they, eu tenho we, have, watch, study. Igual lá em cima. Então, o que tem de diferencial aqui? Que no he, she, it, eu acrescento o S depois dos verbos. Aí eu tenho uma notinha aqui, ó. He, she, it. Os verbos terminados em S, SH, X, CH, Z ou O, eu vou acrescentar o ES. Ok? Agora, aqueles verbos terminados com consoante, por exemplo, o Y, study, igual tá aqui, eu tiro o Y e acrescento IES. Mas, teacher, aqui tava have, aqui tava has. Por quê? Porque é um verbo irregular. Então, o has é para a terceira pessoa, né? He, she, it. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. Agora, observem aqui essa atividade. Aqui tá pedindo para olhar as sentenças e preencher, tá? Eu tenho os verbos aqui entre parênteses. Por exemplo, Anne Frank at 6:45 a.m. Ela levanta às 6:45. Por que eu tenho esse to aqui na frente? Porque o verbo não está conjugado, então eu vou conjugá-lo agora, tá? Se eu tenho Anne Frank, é porque é she. Então, aqui vai ficar gets up. Eu vou colocar o S depois do T, o espacinho e o up. Ok? Ó, a letra B. Eu tenho o verbo to have. Everyone breakfast in the Van Pels room. Né, que todos tomam café da manhã. Então, aqui, se eu tenho todos, seria they, né? Que é eles. Então, eu tiro apenas o to e deixo o have. Na letra C, eu tenho o verbo to listen. Eu falo que eles escutam, né? Eles fazem um anexo secreto, eles escutam as notícias. Então, eu tiro apenas o to e deixo o listen. A mesma coisa eu faço na D. Aqui na E, ó. To write, ela escreve, eu tô falando da Anne, então é she. Então, Anne writes. Eu vou acrescentar o S depois do E, certo? Então, esse pequeno exercício aqui, para nós treinarmos o simple present. Na próxima aula, a teacher vai explicar melhor as regras, né? Que são bastante coisas, tá? Passar um vídeo explicativo.
Então, hoje, nós vamos nos atentar a esse exercício aqui, tá? Dúvidas, envie no privado.